Então agora vamos corrigir a atividade, né? A atividade que está na página 45 lá do livro, né? Para uma sala acho que já foi passada essa atividade, para outra acho que não, quer que eu for que quando eu solicitar a explicação lá no grupo eu solicitei que vocês fizessem, né? A atividade, tentassem fazer a atividade. Então aqui, primeira questão aqui, né? Que é a questão 58, dessa atividade de multiplicação e divisão de radicais. Ó, na questão 58, ele quer o cálculo de área. Como é que a gente faz o cálculo da área de um quadrado, de um retângulo, né? Ou seja, lembra, é a base vezes a altura. Então, quem é a base desse retângulo, né? Então, a base desse retângulo é 2 raiz de 5. Então, você vai pegar lá 2 raiz de 5, raiz de 5. Eu coloquei aqui só para você lembrar que aqui representa uma multiplicação. 2 raiz de 5 vezes a raiz de 5. Viu? Então é assim que a gente vai fazer. Então aqui, como é que funciona? Esse 2 que está aqui fora vai multiplicar, viu? Vai multiplicar. E aqui funciona assim, ó. Existe uma regra quando a gente tem números fora da raiz. Como assim? A gente multiplica quem está fora com quem está fora. E quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, eu tenho um 2. Aqui onde não tem nada aqui, ó, automaticamente é considerado como um número um. Então, se a gente for fazer assim, ó, 2 vezes o 1 que está aqui fora, 2 vezes 1 mesmo 2. Dentro da raiz, é só você lembrar, ó, as raízes, quando se repetem, eu não sei se vocês lembram aí de um assunto já passado, quando a gente tem raízes iguais, né, como a gente já fez simplificação, raiz de 5 vezes raiz de 5, ou eu boto raiz de 5 ao quadrado, viu? Que eu já posso já cortar direto pela raiz, eu já posso fazer assim, ó, né? Esse 2 aqui, como ele está ao quadrado aqui, ó, esse 5 já vem para fora, viu? E 2 vezes 5 vai ficar 10. Ou, se você preferir, você pode fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, botar aqui, 25, viu? E aí você sabe, na hora de finalizar, como é que vai ficar lá? O 2, eita que o 2 ficou horrível, 2 vezes a raiz de 25 dá 5, e 2 vezes 5 dá 10. Então pronto, a área dessa figura é igual a 10, ok? Eu, particularmente, quando eu tenho multiplicação de números iguais, para evitar de calcular o número e depois de procurar a raiz quadrada desse número, que às vezes é até algum problema para alguns alunos têm para encontrar quando é complexo, tipo um 13 vezes 13, multiplicar para depois voltar para a raiz, que vai ser o mesmo 13, a raiz quadrada é melhor só colocar aqui, né? Eu tenho 5 repetido duas vezes. Ó, 5 repetido duas vezes. E esse 5 repetido duas vezes, lembra, pela simplificação de radical, quem está igual com o índice vai para fora. E 2 vezes 5 é o 10. Ok? Qualquer dúvida em relação a isso, podem perguntar que a gente, lá no grupo, né, que a gente esclarece se ficar alguma dúvida, que eu creio que não, em relação a essa simplificação, mas se ficar, a gente pode esclarecer lá no grupo, né? Viu? Aqui a gente tem a área de uma figura triangular, né? Então a gente tem que lembrar daquela formulazinha lá da área do triângulo. Vocês lembram ela lá? É a base, quem é que lembra? Base vezes a altura dividido por 2. Letra que é a minha letra, né? Até que o número vai, mas as letras ficam horríveis, né? Então a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, ou seja, quem é a nossa base da figura? A base da nossa figura é a raiz de 3, como está colocado aqui, ó, raiz de 3. Quem é a altura da nossa figura? É a raiz de 12, ok? E isso aqui, para fazer o cálculo de área, nós vamos dividir justamente por 2, ok? Aí você resolvendo, né? Dentro da raiz aqui, você sabe que vai ficar 3 vezes 12, viu? 3 vezes 12.
E aqui embaixo, lembra, o 2 está fora da raiz. A gente está dividindo por 2. Esse 2 faz parte da forma. Onde se você multiplicar 3 vezes 12 dá 36. E esse 36 dividido por 2, né, quando a gente tirar a raiz, quem é a raiz quadrada do 36? Aí você lembra lá, a raiz quadrada do 36 é 6. Esse 6 dividido por 2, a área dessa figura vai ficar igual a 3. Então pronto, né? Letra B, a área dela é igual a 3. Em relação à questão 59, é só para efetuar as multiplicações, né? E se for possível, simplificar. Viu? Então, o que que vai acontecer aí? A gente tem resultados diretos, viu? Se você quiser, você pode fazer só logo direto ou simplesmente repetir aqui, esse é o caso, né? 2 vezes o 5 dentro da raiz. E esse 2 vezes 5 vai sobrar raiz, né? Porque a gente não está tirando a raiz ainda, raiz de 10. E raiz de 10 não é exata, ok? Da mesma forma, você vai fazer com a letra B. 5 vezes 6, onde 5 vezes 6 vai ficar 30, né? Dentro da raiz, que a gente não está tirando a raiz ainda, vai ficar raiz de 30. E a raiz de 30 também não é exata, então a gente também não vai tirar essa raiz de 30, ok? Viu? A letra C, viu? Fazendo aqui a letra C aqui de um lado, que ficou muito apertada ali, né? Fazendo ela aqui. Letra C. Deixa eu botar bem aqui embaixo. Letra C. A gente tem aí, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 12. A gente acabou de fazer isso ali na questão do cálculo da área do triângulo, né? Aí aqui, quando a gente for resolver, 36, 3 vezes 12 dá 36. E 36 sim eu posso resolver, né? Porque a raiz de 36 fica 6, ok? Certo? E aí vem a outra questão, né? A letra D. A letra D, deixa eu puxar ela bem aqui para baixo, viu? Ó, a letra D, como é que funciona a letra D? Da mesma forma que a gente resolveu essa letra C. Então a gente vai ficar aqui, ó. Dentro da raiz a gente vai ter 2 vezes 8, onde 2 vezes 8 vai ficar raiz de 16. E o 16 tem raiz, né? Quanto é a raiz quadrada de 16? Você vai lá e coloca um 4. Pronto, né? Então tá aqui a questão 59 resolvida, viu? 2 vezes 5, 10, não tem raiz. 5 vezes 6, 30, não tem raiz. 3 vezes 12 aqui da letra C, né? São 36. 36 tem raiz, que é 6. E 2 vezes 8 são 16. E o 16 tem raiz, que é o 4, ok? Vamos para as divisões. Deixa eu tirar bem aqui essa letra D daqui para a gente poder ir para as divisões, certo? As divisões, da mesma forma. Letra A, você pega uma raiz só, que o 15 não... Lembra, 15 não tem raiz, nem o 3 também. Então, coloque isso aqui tudo dentro de uma raiz e simplesmente divide. 15 dividido para 3. Eita, aqui o 3 ficou horrível. 15 dividido para 3. Vai ter aqui uma raiz de 5. Pronto. Simples, né? 3 e 6 também não tem raiz. Então a gente vai repetir aqui, né? 3 sobre 6. Viu? Aí aqui o que que acontece? O 15 dividido para 3 tinha raiz, né? O 3 e o 6 não tem. Mas o que que a gente pode fazer aqui? Aqui tem de acordo na matemática. Simplifica, viu? Onde você vai ter aqui o quê? 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá o 2 aqui no denominador. Pronto, um meio. Aí lembra, o 1 tem raiz, mas o 2 não tem. Então a raiz aí não pode ser tirada, vai ficar dessa mesma forma, né? 1 sobre 2. Aqui, o 18 por 6 já dá para a gente resolver, né? Eu não tenho raiz de 18, eu não tenho raiz de 6, claro, mas eu posso colocar aqui em forma de divisão e dividir 18 por 6.
E 18 dividido para 6 vai ficar aqui na frente raiz quadrada de 3, né? E a raiz quadrada de 3 ela não é exata, não pode ser tirada, né? E a letra D ela traz duas situações, traz uma multiplicação e uma divisão, né? Viu? Mas lembra que essa multiplicação vai ser resolvida e ela vai acabar sendo uma divisão da mesma forma. Como assim? A gente vai repetir aqui dentro de uma raiz só, igual a gente fez lá em cima, ó. Vai colocar aqui 6 vezes 3 dividido ainda pela raiz de 2, né? Aí agora aqui você já pode até colocar tudo dentro de uma raiz só, que você já vai resolver 6 vezes 3 dividido por 2. Eita, que esse 1 aqui é horrível, né? Dividido por 2, a gente vai ter aqui uma raiz de 9. E a raiz quadrada de 9, ela é exata, né? Raiz quadrada de 9 dá um 3. Então, a atividadezinha rápida, viu? E qualquer dúvida, lembrem, mandem mensagem, viu? Vocês podem mandar mensagem direto pelo canal, ou então lá pelo grupo mesmo da sala de aula, viu? Quando a gente tiver resolvendo a atividade, estiverem dando uma olhada na correção da atividade, viu? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Então, até mais.